Esse mês faz 15 anos que eu perdi a mão esquerda em um acidente de trabalho. Na época, eu trabalhava em uma serraria operando um equipamento chamado destopadeira. Naquele dia, 20 de novembro de 2008, eu entrei no trabalho às 6 horas da manhã e lá por volta das 7h50, o cabo de aço do contrapeso do equipamento acabou se rompendo e o disco acabou atingindo a minha mão esquerda, decepando-a no meio, a partir do dedo mindinho até a munheca. A mão ficou presa no braço apenas pelo nervo do polegar. Quando eu olhei para o meu braço e vi apenas o cotoco sem a mão, foi uma cena horrível. Eu comecei a gritar e correr dentro da serraria. Quando os colegas me seguraram e pediram que eu me acalmasse, e eu desesperado, gritando, eu vou morrer, e eles dizendo, não, você não vai morrer, te acalma, te acalma. Nesse momento já eles pediam para eu me acalmar e já me conduziam ali em direção ao escritório, que ficava a uns 200 metros do local. Quando chegou no escritório, o sangue jorrava, pessoal, jorrava, e a sede era insuportável. Eu pedia, pelo amor de Deus, que me dessem água. Mas a auxiliar administrativa ali insistentemente dizia, não pode, você não pode tomar água. Após uns 20 minutos ali, conseguiram um carro e me levaram para o posto de saúde. A toalha que estava enrolada já estava completamente ensopada. Quando chegou no posto de saúde, não tinha morfina, não tinha dipirona, não tinha nada para dor. Aí me levaram para a ambulância, enrolaram uma outra toalha por cima daquela toalha ensopada. Chegou na ambulância, a ambulância apresentou entrada de ar. Meu Deus do céu. Aí eu pedia para poder me levar no carro normal mesmo. Eles falavam que não, que era pior para mim, que eu tinha que ir na ambulância. Eu acho que foram atrás de um mecânico, não me lembro bem. Sei que depois de um bom tempo, a ambulância ligou. E aí nós partimos para o Hospital Regional de Extrema. Pessoal, o trajeto entre o posto de saúde e a BR-364 foi um dos piores momentos desse fatídico dia. Por quê? A quantidade de buracos que tinha na rua, fazia com que a ambulância balançasse ali. Cada balançado daquele era como se os nervos cortados tocassem uma ponta na outra, assim, ó. Horrível, pense em uma coisa horrorosa. Chegou na BR, foi mais tranquilo, chegou no Hospital Regional de Extrema. Lá os médicos foram desenrolar aquelas toalhas e esse procedimento foi muito doloroso porque quando aconteceu o acidente, a mão que ficou presa no nervo, ela virou, ela caiu, ou seja, ela ficou virada sentido cotovelo. E daquele mesmo jeito o pessoal enrolou a toalha, todo mundo no desespero. Então enrolou a toalha, o sangue esfriou com o nervo dobrado, pessoal. Aí os médicos tinham que tirar aquela toalha, pegar a mão, voltar ela no sentido normal e colocar uma tala embaixo. Esse procedimento foi doloroso mesmo. Até que eles conseguiram fazer isso, eu sentindo muita dor. Eles jogaram um líquido em cima assim, ó, lavaram, rapaz, aquele momento ali foi muito prazeroso, sabe, porque a dor desapareceu. Aí me levaram, me enfaixaram tudo, levaram para Rio Branco. Chegou em Rio Branco, eu fui para fazer o raio-x, fiz o raio-x, tudo certinho, não estava sentindo dor. Quando foi umas 2 horas da tarde já, eu aguardando a cirurgia, comecei a sentir dor, acho que passou o efeito ali dos medicamentos que tinha naquele soro, naquele líquido. E aí eu falava para as enfermeiras, que eu estava sentindo dor e tal. Ela falava que não podia dar medicamento, que tinha que aguardar o cirurgião chegar porque eu ia passar por cirurgia. Quando foi 5 horas da tarde, eu já sentindo bastante dor, a mão, os dedos, as unhas, pretinho, parecia um piche. Aí, quando foi 5 horas da tarde, eu entrei na sala de cirurgia. Aí, na sala de cirurgia ali, me aplicaram anestesia, eu dormi. Quando eu acordei, eu só vi um rosto de um enfermeiro, alguma coisa, um médico, enfaixando ali o meu braço. As últimas passagens de atadura. Aí eu fui mandado para internação, para ficar 3 dias em observação, internado. Aí lá a enfermeira pegou, me deu um medicamento, passou as orientações, falou, olha, você vai ficar com o braço para cima quando você dormir. Meu pai estava do lado. E não levante, se precisar ir no banheiro, você peça ajuda, não levante, não faça movimentos bruscos. Beleza. Quando foi de madrugada, na primeira noite, olhei para o meu pai cansado, coitado, sentado numa cadeira, com a cabeça em cima do leito onde eu estava deitado. Aí eu falei, não vou acordar meu velho, eu vou levantar. Aí levantei, segurei o soro. Eu só me lembro desse momento em que eu levantei
e do momento em que eu estava sendo levantado dentro do banheiro pelo meu pai e mais 2 enfermeiras, aquele desespero total. Como ficou carne exposta, né, o curativo acabou grudando, pessoal, em algumas partes. E ali a enfermeira com muito cuidado, molhando, amolecendo para poder tirar, porque doía muito, cara. O médico impaciente falou, larga de moleza, rapaz. Aí pegou aquele pano assim, ó, atadura e puxou. Tuf, rapaz. Foi como se tivesse arrancado de volta de novo a minha mão, velho. Meu Deus do céu, pense numa dor, velho. Até o meu pai lagrimou, pra você ter noção. Até o meu pai lagrimou. A enfermeira ficou vermelha de raiva daquele médico e eu nem se fala. Aí beleza, sangrou muito, a enfermeira lavou tudinho, pediu desculpa, fez o curativo. Aí no outro dia já foi mais tranquilo, porque ela passou mais pomada, né? No outro dia foi mais tranquilo. No terceiro dia eu peguei alta, fui para casa, voltei para Vista Alegre do Abunã. E aí foi um momento assim, um pouco difícil para mim, porque teve uma fase que eu me senti muito incomodado. Não pelo fato assim de eu ter ficado sem a mão, porque eu sempre tive o psicológico um pouco meio forte, sabe? Mas eu me sentia extremamente incomodado quando eu chegava nos estabelecimentos, dentro de um supermercado, e as pessoas naquela curiosidade ficavam olhando, querendo perguntar alguma coisa, porque as pessoas são curiosas. Aquilo me incomodava, que eu ficava num ódio, numa raiva, que dava vontade de xingar todo mundo, sabe? E eu me privei dentro de casa, eu passei a não sair de casa, fiquei uns 8 ou 9 meses dentro de casa, assim, sem sair muito, né? Porque eu me senti extremamente incomodado com a curiosidade das pessoas, com o olhar das pessoas. Mas depois passou o período de encostamento do INSS, né, que eu fiquei encostado, voltei a trabalhar e tudo, fui me acostumando e passou. Então hoje, graças a Deus, é tranquilo, eu superei isso daí, né, não me sinto incomodado, muito pelo contrário, a gente até faz piada, faz brincadeira. Tem algumas dificuldades? Tem, óbvio que sempre tem, mas a gente se adapta, né, se adapta à realidade, porque a vida é assim, né, a gente tem que se readaptar, a gente tem que se reinventar, tem que superar as dificuldades. Então é isso, pessoal, a história é longa, mas é essa a história, porque muita gente pergunta, né? Isso não me incomoda de forma alguma de contar sobre isso, mas como muita gente pergunta, tem essa curiosidade de saber o que aconteceu, a história é essa daí, beleza? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu!